aula de hoje iremos falar sobre o hino nacional, a música mais importante da nossa pátria. O hino nacional, como vocês vão aprender durante esta aula de hoje, ele é muito mais do que uma música que as pessoas ouvem na Copa do Mundo de futebol. O hino nacional, essa melodia composta por Francisco Manuel da Silva, é exatamente a trilha sonora da nossa nação. Essa melodia acompanhou vários eventos durante o século XIX. Francisco Manuel da Silva, inspirado na proclamação da independência, escreveu a melodia que ao longo do tempo foi consagrada pelo povo e se tornou o nosso hino nacional. Segundo alguns historiadores, ele começou a escrever essa melodia no balcão de um armarinho, onde ele se encontrava com alguns amigos. A primeira vez que se tem um registro que a melodia escrita por Francisco Manuel da Silva foi cantada foi quando Dom Pedro I abdicou o trono, em 1831. Eles usaram essa melodia e escreveram os versos para falar sobre a abdicação por Dom Pedro I do trono brasileiro. Então foi a primeira vez que essa melodia foi cantada, a melodia composta por Francisco Manuel da Silva. 10 anos depois, essa mesma melodia foi tocada para comemorar a coroação de Dom Pedro II. Olha só, a melodia vai acompanhando, são escritos versos diferentes. Então essa música, ela é como se fosse uma trilha sonora, como se você assistisse um filme e tivesse aquele tema que seria tocado durante o filme todo, em vários momentos, em instrumentos diferentes, né, em cenas diferentes. O hino nacional é essa trilha sonora. E na Guerra do Paraguai também era tocada essa melodia para comemorar as vitórias. As bandas militares tocavam essa melodia também na época do Paraguai. Então olha só a trajetória da melodia do hino nacional. Foi escrita, inspirada na proclamação da independência. Depois foi tocada e cantada quando Dom Pedro I abdicou ao trono. Depois, na coroação de Dom Pedro II e durante a Guerra do Paraguai. Quando proclamada a República, partidários do regime solicitaram ao governo um novo hino nacional. Foi então que o governo abriu um concurso para o hino nacional, o novo hino, em 1890. E o vencedor, o compositor dessa nova melodia, que seria o hino nacional brasileiro, foi Leopoldo Miguez. Leopoldo Miguez ganhou o concurso para o hino nacional, a melodia composta por ele. Só que parecia que estava tudo resolvido, uma nova melodia. Foi quando a multidão que acompanhava essa escolha começou a pedir insistentemente o hino nacional, o hino de Francisco Manuel da Silva. E o hino foi executado. O entusiasmo foi geral, aplausos, lágrimas, que diante da manifestação do povo não teve mais dúvida. Deodoro falou, ele já estava emocionado, ele levantou e falou, prefiro o velho. E assim ficou. Então, o hino de Francisco Manuel da Silva foi aclamado pelo povo. Ele já não estava mais vivo para assistir essa cena maravilhosa do povo aclamando a sua melodia. E foi lavrado um decreto 171, em 1890. Em 1909, Joaquim Osório Duque Estrada escreveu o poema que seria então os versos do nosso hino. Então estava completo.
melodia de Francisco Manuel da Silva, poema de Joaquim Osório Duque Estrada. Francisco Manuel da Silva foi uma figura relevante na música. Ele estudou com os mesmos professores que Dom Pedro I. Nós sabemos que Dom Pedro I também estudou música. Ele compôs o hino da independência. E o Francisco Manuel da Silva, além de várias coisas que ele fez ao longo da vida, ele fundou o Conservatório de Música, que depois passou a ser Escola Nacional de Música. Pessoal, nesse livro eu tenho um decreto de 1942 especificando o hino nacional, falando como ele deve ser executado, o que é válido. Olha só, o hino nacional é o que se compõe da música de Francisco Manuel da Silva e poema de Joaquim Osório Duque Estrada. Nós temos aqui como deve ser executado o hino nacional. Sempre será executado em andamento metrônomo de uma semínima igual a 120. Como seria isso? Bom, pessoal, para quem não conhece, este aqui é um metrônomo. O metrônomo, ele funciona marcando as batidas por minuto, BPM. E o hino nacional deve ser tocado a 120 BPMs. Vou colocar aqui para dar um exemplo para vocês do tempo. Olha a batida. Estão ouvindo? Como se fosse um relógio, né? 120 é o dobro, né, da batida do relógio, que seria os segundos, 60 segundos. Então aqui 120 por minuto. E o hino nacional, conforme a lei, deve ser executado nesse andamento. Para a execução do hino nacional ainda tem mais uma regra aqui, algumas regras, né? É obrigatório a tonalidade de si bemol para a execução instrumental simples. Então, toda vez numa cerimônia que o hino nacional for tocado de forma instrumental por uma banda, a tonalidade que deve ser usada é a tonalidade de si bemol. Vou mostrar. O hino cantado, ele tem que ser tocado em Fá maior, para que as pessoas consigam cantar de forma mais fácil. O hino nacional, ele é tocado em Fá maior, que é o que eu toquei no início da aula também na guitarra, apesar de ter tocado só com a guitarra de forma instrumental, mas eu toquei na versão que é mais usada para a forma cantada. Mas uma banda, né, uma banda que for interpretar o hino nacional só de forma instrumental, ela deve tocar em si bemol. Em Fá maior fica aqui. E em si bemol, o hino vai ficar aqui. Então vocês percebem aqui que fica um pouco mais agudo, mas para execução instrumental deve ser feito em si bemol. E outra indicação, quando o hino nacional for tocado de forma instrumental, que ele seja tocado apenas a primeira vez, a primeira parte. Do início, introdução, primeira parte, termina. Você repete, né, voltando a melodia toda e cantando os versos. Você toca o hino nacional só uma vez. Bom, pessoal, eu estou falando um pouco sobre o decreto, especificando como deve ser tocado o hino. E aqui também fala quando. Na ocasião do hasteamento da bandeira nacional, nos estabelecimentos públicos ou particulares, de qualquer ramo ou grau de ensino, pelo menos uma vez por semana. Para encerrar, uma coisa muito importante, que eu tenho certeza que se for fiscalizado derruba muita gente. Ninguém poderá ser admitido ao serviço público sem que demonstre conhecimento do hino nacional. Então, ninguém poderá ser admitido ao serviço público sem que demonstre conhecimento do hino nacional. Bom,
encerrando a nossa aula de hoje sobre o hino nacional, é muito importante que todos conheçam essa história do hino. O hino, essa melodia, que é a nossa trilha sonora, além dele acompanhar durante o século XIX todos os eventos que estavam acontecendo no nosso país, é uma melodia consagrada pelo povo. O povo escolheu essa melodia. Muita gente não conhece a história do hino nacional, então aqui eu destaco a importância do ensino de música nas escolas, a importância de se conhecer não só os símbolos da nossa pátria, mas a música de forma geral, saber o que é melodia, harmonia, ritmos, elementos básicos da música, a história da música brasileira. Na nossa aula nós falamos sobre o hino nacional, nossa aula que sempre trata de assuntos sobre a música. Eu agradeço a atenção de todos, convido vocês para a próxima aula. Até lá, pessoal!